Numa época bem remota, muitos anos antes de Cristo, lá do lado da Europa, onde era chamado de Velho Mundo, vivia um pastor de ovelhas. O nome dele era Giges. Giges trabalhava para o rei, ele e outros pastores da comunidade. Certa vez houve uma catástrofe natural lá na região de Giges, um lugar muito montanhoso, cheio de verde, terremoto, tempestade. Foi uma catástrofe que arrebentou um pouco os pastos, as montanhas, as terras onde Giges trabalhava. No dia seguinte, já tinha passado todo esse movimento, Giges saiu a andar, olhar as ovelhas dele, e perto de uma montanha onde a terra estava rachada, tinha um cavalo de madeira gigante. E a barriga do cavalo estava quebrada. Giges se aproximou desse cavalo, olhou dentro da barriga e lá tinha um corpo em putrefação, um cadáver. Estava se decompondo. Giges observou esse cadáver, olhou na mão dele e viu que tinha um anel. Ele se interessou pelo anel, foi até a mão do cadáver, puxou o anel devagar, deu uma limpada e colocou no seu dedo. Colocou no seu dedo, deixou o cavalo lá, deixou o corpo lá dentro do cavalo e voltou para a sua residência, para o lugar onde ele cuidava das suas ovelhas. No dia seguinte, Giges teve uma reunião com os outros pastores, a serviço do rei. Essa reunião era junto com o rei. Eles estavam conversando e Giges começou a mexer nesse anel. O anel tinha uma pedra em cima, Giges virou o anel, a pedra ficou para baixo. No que a pedra ficou para baixo, Giges ficou invisível. Os outros pastores que estavam perto dele, um olhou para o outro e falou: cadê o Giges? Ele estava aqui até agora, sumiu. Giges ouviu isso e pensou: eu estou aqui, não estão me vendo? Ele mexeu no anel novamente, virou a pedra para cima e voltou a ser visto. Os outros pastores olharam para ele e falaram: sumiu? Está feito um ninja? Aí Giges analisou, pensou e fez o teste novamente. Virou o anel de novo, com a pedra voltada para baixo, e voltou a ficar invisível. E todo mundo outra vez perguntou: o Giges sumiu de novo. Sabendo desse poder que o anel estava dando a ele, ele foi embora, ficou quieto. No dia seguinte, ele virou o anel em suas mãos, ficou invisível, foi até o castelo, matou o rei, violentou a rainha, saqueou todo o castelo e levou todo o tesouro embora. Ele estava invisível, ninguém estava vendo, ele se deu o direito de cometer essas atrocidades. Ora, será que Giges, quando ficou invisível, ele se transformou em alguém ruim? Ou esse sentimento já estava dentro dele? O fato dele estar invisível não vai mudar a situação de causa e efeito. Porque quando cometemos algum erro, não precisa ter ninguém olhando, não precisa ter nenhum livro sendo escrito, nenhum olho olhando tudo. Magneticamente é registrado em nosso corpo eletromagnético. Mas hoje a questão não é essa. A questão é se ele se transformou de uma hora para outra em alguém ruim, ou se já fazia parte do seu íntimo. O psicanalista ou psiquiatra Carl Gustav Jung, que trabalhou com Freud, intitulou isso como sombra. Todos nós temos essa chamada sombra, que está nas profundezas
do nosso inconsciente. Alguns têm ciência daquilo que o incomoda, outros não têm. Já que está no inconsciente, às vezes é consciente, e como o próprio nome diz, nas profundezas do inconsciente, às vezes a pessoa não tem consciência desse defeito ou desse vício que ela tem. Dentro dessa chamada sombra do inconsciente também tem coisas positivas, tem potenciais que não conseguimos colocar para fora. Mas mediante as nossas fraquezas que ficam escondidas no nosso inconsciente, na nossa sombra, aquilo que nós não gostamos em nós, muitas vezes projetamos no outro e criticamos duramente, porque é um espelho que está se refletindo daquela nossa deficiência, daquele nosso defeito, daquilo que está escondido em nós. Essa chamada sombra, que sempre vem à tona, ou muitas vezes só vem à tona quando estamos numa situação invisível, como Giges, quando ninguém está vendo, ela pode ser manipulada por uma entidade ou não. Claro que no contexto psicanalítico, psicológico dessa conversa, não se toca nesse assunto de entidade. Muitas vezes é entidade, muitas vezes não. É a própria sombra da pessoa, é aquilo que ela é, que está lá no inconsciente dela. E como fazer para saber se estamos sendo manipulados por um assédio espiritual ou se somos nós mesmos? Aí é uma questão de vigilância, de estar presente, de estar sereno. Existe um sentimento que tenta controlar tudo isso através do nosso ego. O ego, apesar dele querer ser mais do que os outros, de estar na frente, de querer isso, ser aquilo e se envolver de forma a dominar, ele não está preocupado se nós não conseguimos expor nossos potenciais, se nós estamos indo bem ou indo mal. O ego, na verdade, deveria ser o copiloto da nossa vida. Quando falamos ego, espírito, consciência, não é uma terceira pessoa, tudo é nós mesmos. O ego somos nós, a consciência somos nós. Então o ego deve ser o copiloto, enquanto a consciência ou o espírito, seja o termo que der, tem que ser o piloto. Mas existe um sentimento que quer atrapalhar tudo. Certa vez, o Senhor da escuridão, ele estava indignado que há séculos e milhares de anos ele queria acabar com a humanidade e não conseguia. Toda vez que ele achava que ele ia acabar com a humanidade, o amor se intrometia, deixava as pessoas mais serenas, mais afetuosas, com mais compaixão, com mais empatia, e derrotava esse intento do Senhor da escuridão. Ele, inconformado com isso, no palácio das trevas, ele resolveu fazer uma reunião e chamou todos os inimigos do amor e disse: aquele de vocês que me trouxerem o cadáver do amor, eu vou dar metade de todo o meu reino. Lá no fundo dessa reunião tinha um outro personagem ouvindo isso. Ele estava todo de preto, com um capuz preto, e ficou quietinho. Os outros personagens, o ódio, a ganância, a inveja, a maledicência, todos entraram em euforia e se prontificaram a trazer o cadáver do amor. O ódio foi o primeiro a falar com o Senhor da escuridão. Ele é o meu inimigo número 1. Eu vou trazer o cadáver do amor para você. E todos saíram gritando a caminho desse desafio. Passaram-se centenas de anos, o ódio voltou no palácio do Senhor da escuridão com os braços vazios e disse a ele:
não consegui trazer o cadáver do amor. Toda vez que parecia que eu ia conseguir, ele me dominava, ele colocava o coração das pessoas acima de tudo, e eu acabei que eu não consegui. Aí veio a inveja também dizendo que não conseguiu, veio a maledicência, veio a preguiça, veio a ganância, todos se dando por derrotados. O Senhor da escuridão inconformado, mesmo prometendo metade do meu reino, vocês não conseguiram trazer o cadáver do amor para mim. Aí aquele personagem que participou dessa reunião, que estava de preto, encapuzado, se aproximou até ele e disse: eu trago para você o cadáver do amor. O Senhor da escuridão olhou para ele: se você trouxer, eu te dou metade do meu reino, nem tenho mais esperanças. Esse personagem de preto falou: aguarde e verá. Ele saiu, passaram-se alguns anos, algumas centenas de milhares de anos, esse personagem todo de preto, encapuzado, voltou com o cadáver do amor nos braços, se aproximou do Senhor da escuridão e disse: está aqui o amor. O Senhor da escuridão inconformado: mas como? Como você conseguiu? Eu nem sei quem você é. Quem é você? Ele ergueu o capuz e disse: eu sou o medo. Então, o oposto do amor, que muitos acham que é o ódio, na verdade é o medo. O medo consegue dominar o amor. É claro que o amor individual de cada um, não o amor de Deus. O amor de Deus é invencível. Mas o amor do indivíduo, só o medo consegue dominar. O medo gera ansiedade, o medo gera preocupação, o medo gera todos os outros sentimentos negativos. Hoje nós temos aí um aumento de 30% a 40% de pessoas procurando consulta com psicólogos ou psiquiatras ou psicanalistas devido à ansiedade. A ansiedade é uma forma de medo. E quais são as reações que o medo provoca no ser humano? As reações físicas. Primeiro, que o sangue que é irrigado ao cérebro, que em média 20 a 25% do nosso sangue vai para o cérebro, quando sentimos medo, tensão, preocupação, parte desse sangue deixa de bombear no cérebro e desce para os músculos, criando tensão. O segundo cérebro que nós temos, dizem que é o intestino. O sangue também, que era para ficar uma boa parte lá, desce para os músculos. E o terceiro lugar de onde sai o sangue é dos órgãos reprodutores, que no momento de preocupação, de medo, de fuga, que é a sensação que a preocupação nos dá, instintivamente, faz com que esse sangue desça para as pernas, para que possamos sair correndo. E quando o sangue deixa de ser irrigado no cérebro na quantia certa, o cérebro deixa de produzir os neurotransmissores do bem-estar, da criatividade, do ânimo, da força. O mesmo acontece no sangue que irriga o intestino. Quando estamos nervosos, com medo, preocupado, o intestino é o primeiro a perceber. A barriga fica estranha, dói. E o órgão reprodutor, quando as pessoas estão em fuga, não tem tempo de pensar nisso. Não tem nem como pensar nisso. Então essas são algumas reações que o medo provoca no organismo. Físico. No metafísico, quanto mais medo, mais baixa a frequência, mais baixa a nossa vibração. E a entidade, tendo a entidade por trás disso, ela aproveita a carona com esse medo e faz com que esse medo aumente. Que quanto mais baixar a nossa frequência, mais baixar a nossa vibração,
mais portas abertas ela terá para poder assediar e aumentar essa preocupação, esse medo. O medo faz com que nós nos infantilizemos, ficamos pequenos, num estado de chamar a mãe. A infantilização é se encolher num canto e chamar a mamãe. Quando estamos despertos, esse medo dificilmente vai tomar conta de nós. Estando despertos, a sua própria luz é a sua proteção. Veja que o mundo, ele é gerado através do medo. Medo nas famílias, os pais educam os filhos colocando medo. Nas igrejas, nas religiões, as religiões colocam medo. Nas escolas, os professores colocam medo. E isso vai inibindo o mais poderoso do sentimento para criar todos os outros, que é o amor. Vejamos nos dias de hoje. Temos aí o coronavírus. Dizem alguns especialistas que não é nada para se preocupar do jeito que a mídia joga na televisão. E a mídia joga de uma forma que gera o quê? Medo. Se gera medo na população, aquela parte criativa, animada, cheia de força, se inibe. Porque o sangue vai correr do outro lado e a vibração vai cair. A mesma coisa em relação à taxa de desemprego. A taxa de desemprego sempre existiu. Claro que não tão alta como está hoje, mas a mídia e o governo fica toda hora tocando nesse assunto. Aqueles que estão precisando de um emprego acabam ficando um pouco mais tenso de tanta notícia ruim. Em vez de se encorajar para que possa sentir força, para que possa se sentir criativo, para que possa se sentir forte e ir em frente e conseguir esse chamado novo emprego, novo trabalho. Então, o amor consegue derrubar o medo. Só que o amor tem que ser uma ferramenta usada pelo indivíduo. Aí vai anular. E é claro, para saber usar essas ferramentas tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que ajudar. Esse ego que eu disse, que faz sentirmos medo, ele não está preocupado se estamos com medo ou se estamos com coragem, ele faz essa divisão. Vamos fazer uma comparação com as ondas do mar, as ondas do oceano. Existe onda maior, mais alta, onda mais baixa, mais larga, mais estreita, mais forte, mais fraca. Mas como elas não têm o chamado ego, elas não vão falar assim, aquela não é do meu tamanho, não é da minha cor, eu não vou me aproximar dela. Aquela lá é muito grande, eu sou pequeno, não vou chegar perto. Ou vice-versa. Elas têm consciência que são uma unidade chamada oceano, elas se misturam. O homem dividido pelo ego, que vem aí a origem da palavra diabo, que vem do latim diabolon, que faz a divisão, que gera o medo e faz a divisão. Dividido pelo ego, ele não se mistura. Mas não dá para se misturar com todo mundo. A questão não é se misturar com todo mundo. A questão é ajudar. Por exemplo, uma árvore, quando ela gera o oxigênio, ela não está preocupada se quem está debaixo dela é pessoas ruins, bandidos ou pessoas boas. Ela libera o oxigênio. Ela está ajudando na sobrevivência, não está ajudando naquilo que o outro quer fazer de errado. Se depois o outro vai fazer errado, a consequência ele vai arcar. A mesma coisa quando nós vamos
numa igreja, escutar uma missa, tomar a comunhão, a hóstia, ou na igreja evangélica, assistir o culto, ou na casa espírita, ouvir uma mensagem, tomar o passe. Todos entram. Ninguém é barrado na porta para ser identificado se é uma pessoa de boa índole ou de má índole. Todos entram para serem ajudados de uma maneira real. Claro que ninguém vai ajudar o malfeitor a planejar um assalto, um roubo, um assassinato. A ajuda é para que as pessoas tenham ciência de como a coisa funciona e tenham a liberação aí dessas energias negativas para que possam se sentir melhor. Então esse é o mundo que nós vivemos, um mundo onde o medo acaba dominando alguns e outros não. Aí o despertar da consciência vai fazer com que sejamos mais otimistas, sejamos mais autoconfiantes, para que o amor vença o medo. Os pensamentos de eu não posso, eu não consigo, está difícil, eu não sou capaz, eu não isso ou não aquilo, faz com que se transforme em medo e ocorram essas reações físicas e essas reações metafísicas. Então, quando existem aquelas conversas que tem que se pensar de forma positiva, isso já é comprovado cientificamente. Não é clichê. É comprovado cientificamente. E claro, para poder pensar de forma positiva, sentir de forma positiva, porque não tem como pensar sem sentir, não tem como sentir sem ter emoção, não tem como pensar, sentir e ter emoção sem ter ação, nem que a ação seja só no organismo. Uma coisa está linkada à outra. Temos que controlar a mente. E uma forma de controlar a mente, também comprovado, é exercício físico, boa alimentação, meditação, nem que seja 10, 15 minutos por dia, oração e o passe. Aí conseguimos educar um pouco mais a nossa mente. A verdade é que todos nós somos um presente um para o outro. E como todo presente, quando você vê o outro, você tem que ver o outro como a criatura. O que seria a criatura? A criação de Deus. Veja o Criador através da criatura. Assim estamos amando a Deus, amando o nosso próximo. E sendo um presente para o outro, o embrulho tem que estar bonito. Mas o embrulho não é a aparência física, não é o cabelo, não é a maquiagem, não é a sandália, não é a saia, não é a calça, não é a camisa, não é as roupas que veste. O embrulho é a essência. É estar vibrando o amor e conseguir jogar luz nessa sombra, nessas coisas que temos no nosso inconsciente que nos atrapalham de alguma forma, para que nossos chakras fiquem mais saudáveis, nosso campo eletromagnético mais limpo, a nossa aura mais pura. Esse é o embrulho ideal para nos apresentarmos aos outros. E lembrando que toda noite longa e escura, depois de toda noite longa e escura, vem um lindo e belo amanhecer. Pensemos nisso, deixamos de ter receio, de ter ansiedade, de ter preocupação, soltando. Já dizia os taoístas e os budistas, tem que soltar. Soltar não é largar. Soltar é fazer assim, e fazer o seu melhor. Largar é fazer assim. Então estamos no meio do olho do furacão. Enquanto o furacão está trabalhando muito,
o meio dele está uma quietude, está uma calma. Assim temos que agir, fazer o nosso melhor, sem receio, com amor, e der o que der. Der o que der, da maneira correta, fazendo as coisas certas, soltando, e não sendo negligente. Aí tudo tem a melhorar. Obrigado, vamos para o nosso passe.